São duas histórias que, à primeira vista, não parecem fazer muito sentido, né? Exato. De um lado, a gente tem um gigante, um banco que todo mundo conhece, que parece estar passando por um momento complicado. Mas que talvez esconda um valor ali que não tá óbvio. Isso. E do outro lado, uma empresa que é super sólida, líder absoluta no mercado dela, mas que, de repente, o mercado parece ter virado as costas para ela. Uhum, A nossa missão aqui hoje é tentar entender isso, olhar os números, o que o mercado está esperando de cada uma e, claro, pesar os riscos e as oportunidades. certo. Vamos começar então pelo caso do banco, que eu acho que está na cabeça de muita gente. A pergunta que fica é: com toda essa turbulência, as ações do Banco do Brasil podem mesmo, sei lá, despencar para aquela faixa de 16 a 18 reais? Olha, essa é a grande dúvida. E para a gente ter uma ideia, é preciso olhar um pouco para trás, para o histórico. Certo, A queda recente de 26% desde o pico, ela assusta. claro. Mas, historicamente, o banco já passou por momentos bem piores. Piores do que agora. Sim, bem piores. Em outras crises, as ações chegaram a cair mais de 50%. Então, por mais estranho que pareça, o cenário de agora não é o mais catastrófico da história da empresa. O que é curioso, né? Porque os resultados atuais não estão bons. O que está segurando o preço, então? Em parte, é um otimismo mais geral do mercado, eu diria. Mas, para entender o risco real de chegar nesses 16 ou 18 reais, a gente precisa usar uma ferramenta específica, um indicador chamado preço sobre valor patrimonial, o PVP. Que é basicamente comparar o preço da ação com o valor contábil da empresa, o patrimônio dela, certo? Tipo, quanto se paga por cada real que a empresa tem em ativos. Exatamente isso. E uma queda para essa faixa de 16 a 18 reais levaria o PVP do banco para um nível entre 0,5 e 0,6. Ou seja, o investidor estaria pagando 50, 60 centavos para cada R$ 1 de patrimônio do banco. Isso. Isso é comum de acontecer? Raríssimo. Se a gente pegar todos os dias de negociação na Bolsa desde o ano 2000, o Banco do Brasil só esteve nesse patamar em 3,3% do tempo. Nossa, É um evento muito, muito raro. E o mais importante, todas as vezes que o preço chegou nesse nível, historicamente se provou um ponto de entrada fantástico para quem tinha uma visão de longo prazo. ok, então o cenário de 16 reais é um cenário de... De fim do mundo, que quase nunca acontece. Mas e hoje? Onde a gente está agora? Hoje o PVP está por volta de 0,77. Também é um patamar incomum, tá? Aconteceu em apenas uns 8,7% dos pregões desde 2000. Então a mensagem é que, mesmo no preço atual, a ação já está num território historicamente barato. A mensagem dos dados históricos é essa. Certo, o histórico mostra isso. Mas o mercado olha para frente, né? E as perspectivas para o negócio principal do banco, a parte de crédito, não parecem nada boas, principalmente se a gente compara com a concorrência. E essa é a parte difícil da análise, o calcanhar de Aquiles da tese. O curto prazo exige paciência. Por exemplo, um dos grandes atrativos de investir em bancos são os dividendos. Sim, E a projeção para o Banco do Brasil é de um retorno de cerca de 5% ao ano. o que num primeiro momento nem soa tão mal assim. Não soa, mas quando a gente coloca os concorrentes do lado, Aí a comparação fica ruim, né? fica dura. Itaú e Itaúsa têm projeções de pagar entre 8% e 10% em dividendos. O Bradesco, acima de 8%. Então fica aquela sensação de que o dinheiro poderia estar rendendo mais em outro lugar no mesmo setor. Exato. É uma espera que pode ser um pouco frustrante no curto prazo. Mas aqui é onde a análise fica realmente interessante, eu achei. O material dá um destaque enorme para uma parte do banco que talvez o mercado não esteja prestando a devida atenção. As participações. Exato. O valor dessas participações que ele possui. O que são exatamente essas participações e por que elas são tão importantes? Pense nelas como as joias da coroa do banco. São as empresas que o banco controla ou tem uma fatia muito relevante, como a BB Seguridade, a Cielo, entre várias outras. Certo. E o ponto fundamental aqui é que essas empresas somadas são uma máquina de gerar lucros de forma consistente. Ano após ano, elas entregam resultado líquido ali na casa de 16 a 17 bilhões de reais. Quer dizer, mesmo que a operação de crédito, de emprestar dinheiro vá mal, com inadimplência alta, tem esse outro motor funcionando a todo vapor. É isso. É um porto seguro para o balanço do banco.
E aí foi feita uma conta, uma estimativa, para tentar ver quanto valem só essas empresas separadas do resto, usando uma ferramenta chamada Modelo de Gordon. Que para quem não é do mercado, é como tentar calcular o valor de uma, sei lá, uma árvore de dinheiro, né? Você olha quanto dinheiro ela dá hoje, tenta prever o crescimento, para saber quanto pagar por ela. É uma ótima analogia, é exatamente isso. E nesse cálculo, mesmo num cenário bem pessimista, bem conservador, Tipo, sem crescimento nenhum. exato, assumindo que essa árvore não vai crescer nada em termos reais, só vai se proteger da inflação, o valor justo somente dessas participações seria de 110 bilhões de reais. Espera um pouco, 110 bilhões de reais só pelas subsidiárias? Só por elas. Mas qual é o valor de mercado do banco inteiro hoje na Bolsa? E aí que a coisa fica impressionante. O valor de mercado total do Banco do Brasil hoje está girando em torno de 120 bilhões de reais. Então você está me dizendo que o mercado está avaliando toda a operação de crédito, as agências, os clientes, o coração do banco, em só 10 bilhões de reais? Ou, na prática, Tá levando tudo isso quase de graça. exatamente, essa é a tese central. Quem compra ação hoje está, essencialmente, pagando pelas joias da coroa e levando o castelo inteiro de brinde. A percepção de risco sobre a operação de crédito está tão alta que o mercado atribui um valor próximo de zero a ela. Entendi. Então temos, de um lado, a operação principal com problemas sérios e, do outro, esse conjunto de empresas super valiosas. A grande questão é, tem luz no fim do túnel para a parte que está sofrendo? Quando se espera uma melhora? O mercado trabalha com uma data, o segundo trimestre de 2026. Uma data bem específica. Por quê? O que acontece em 2026? É quando começam a vencer os empréstimos que foram concedidos ao longo de 2025. Ah, entendi. A lógica é que, com o cenário de risco atual, o banco apertou muitos critérios para conceder crédito. Então, os empréstimos feitos sob essas novas regras mais rígidas têm uma chance menor de não serem pagos. E conforme esses empréstimos mais seguros vão ganhando peso na carteira? Isso. A tendência é que a inadimplência geral comece a cair. Se isso acontecer, o banco precisa fazer menos provisões e o lucro da operação de crédito, que hoje está amassado, pode começar a respirar de novo. Entendi. Então a tese do banco é de paciência. É uma aposta na recuperação. Mas e se a pessoa busca algo diferente? Não uma virada, mas um negócio que já é bom e que talvez o mercado tenha punido demais. Isso me lembra o outro caso do material, o da Odontoprev. Exato, são teses completamente diferentes. E antes de entrar na Odontoprev, o material cita rapidamente a Totavis como o extremo oposto disso. Assim, É uma empresa de tecnologia fantástica, mas que negocia um múltiplo de preço sobre lucro de 32. Isso significa que as expectativas de crescimento são altíssimas. para justificar esse preço, a empresa tem que crescer muito e muito rápido, o que acaba deixando pouco espaço para distribuir dividendos. Exato. O que nos leva para Odontoprev, um caso totalmente diferente. Líder de mercado, um negócio mais previsível, mas que viu a cotação cair 20% em poucos meses. O que está acontecendo lá? A Odontoprev é o que a gente chama de empresa madura. É a maior do setor de planos odontológicos, tem receitas muito previsíveis. O crescimento dela no passado foi espetacular. Os lucros cresceram em média 20% ao ano desde que ela abriu capital. 20% ao ano é muita coisa. Muita coisa. Mas a realidade hoje é outra. O mercado ficou mais competitivo, talvez, mais saturado. Exatamente. O bolo não cresce mais na mesma velocidade. Por isso, uma expectativa mais realista para o futuro seria um crescimento de lucros ali entre 6% e 8% ao ano. O que ainda é um crescimento saudável, mas Mais longe dos 20% do passado. E parece que o mercado está justamente ajustando o preço a essa nova realidade. uma das coisas que mais chama atenção na empresa, segundo a análise, é a forma como ela remunera os acionistas. Parece ser um grande diferencial. Sem dúvida. E isso acontece de duas formas principais. A primeira é o payout, ou seja, a fatia do lucro que ela distribui. Certo. A Odontoprev tem um histórico de distribuir, em média, 95% de tudo que lucra. E ela não faz isso 1 ou 2 vezes por ano, ela anuncia proventos 8 vezes por ano.
8 vezes, nossa, é um fluxo constante de dinheiro para o acionista. Uhum. E esses proventos são, na prática, dividendos e juros sobre capital próprio. Que para o bolso do investidor, no fim das contas, é dinheiro na conta, né? É dinheiro na conta. A diferença é mais contábil e tributária para a empresa. Certo. E qual é a segunda forma de remuneração? É a recompra de ações, algo que às vezes passa meio despercebido. Como funciona isso? A empresa pega a parte do dinheiro que tem em caixa e, em vez de distribuir, ela vai ao mercado e compra as próprias ações, geralmente para cancelar depois. E por que isso é bom para quem continua com as ações? Porque funciona como um reinvestimento forçado. Pensa assim, se a empresa tinha 100 ações e recomprar 10, agora só existem 90. A sua fatia no bolo, que é a empresa, automaticamente ficou maior sem você precisar fazer nada. Ah, claro. O lucro do ano seguinte vai ser dividido por menos ações. Exatamente. O que aumenta o lucro por ação e, consequentemente, o dividendo por ação. É um retorno real, mas que não aparece naquele cálculo simples de dividend yield que a gente vê por aí. Muito claro. Ok, então vamos para a valoração. Com essa queda recente no preço, a análise chega a algum número sobre um preço justo para a ação da Odontoprev? Sim. E o modelo de Gordon, aquela mesma calculadora da árvore de dinheiro, se encaixa perfeitamente aqui. Certo. A conta parte de uma premissa. O dividendo esperado para este ano é de R$ 1,04 por ação. Ok, ponto de partida. A partir daí, a gente precisa definir o retorno que um investidor deveria exigir para colocar o dinheiro nesse negócio. A análise usou uma taxa bem exigente, a inflação mais 10% de ganho real ao ano. Bem puxado. Sim. E, por fim, a gente precisa estimar o crescimento futuro. O modelo usou um crescimento real bem modesto de 2% ao ano. Juntando tudo isso na calculadora, qual o resultado? O modelo aponta para um preço justo de R$ 13 por ação. Esse seria o valor que, com todas essas premissas, entregaria ao investidor aquele retorno exigido. E o material também apresenta um cenário ainda mais pessimista, né? Um teste de estresse. Sim. E se a empresa não crescer nada em termos reais? Se os lucros dela só acompanharem a inflação para sempre? Nesse caso, qual seria o preço máximo a se pagar? O preço teto seria de R$ 10,40. E onde é que a ação está sendo negociada no mercado agora? E aí que vem a questão mais importante. O preço atual da ação está muito, muito perto desse preço teto de R$ 10,40. O que isso quer dizer? Qual a mensagem que o mercado está nos passando com esse preço? A mensagem é de um pessimismo extremo. O mercado está precificando a Odontoprev como se ela fosse uma empresa que nunca mais vai crescer em termos reais. Entendi. Se a empresa conseguir entregar qualquer crescimento, mesmo que seja aquele crescimento modesto de 2% ao ano, o preço atual já se torna uma oportunidade interessante. Porque o retorno para o acionista seria bem maior do que o exigido inicialmente. Exatamente. Para resumir, então, a gente tem duas teses bem distintas na mesa. De um lado, o Banco do Brasil, um gigante cujo valor de mercado parece não fazer justiça ao valor das suas partes. Especialmente das subsidiárias. É uma tese que depende de paciência, de uma recuperação que pode levar alguns anos. E do outro lado, a Odontoprev, uma líder de mercado, previsível, negócio sólido, mas cujo preço atual parece desconsiderar completamente qualquer potencial de crescimento futuro. Por menor que seja, a aposta aqui não é numa grande virada, mas sim que o pessimismo do mercado foi exagerado. Se a gente conecta isso a um quadro maior, o que esses dois casos nos ensinam sobre o mercado? Olha, eles são exemplos clássicos de como o sentimento de curto prazo pode divergir e muito do potencial de geração de valor de longo prazo de negócios sólidos. O mercado, com essa ânsia por resultados imediatos, muitas vezes pune demais problemas que são temporários Ou simplesmente ignora a capacidade de empresas boas continuarem crescendo, mesmo que num ritmo mais lento. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Ao se analisar um investimento, qual peso deve ser dado à resiliência histórica e ao valor das partes estáveis de uma empresa, como as subsidiárias do banco, em comparação com os problemas do momento? Será que esse foco quase obsessivo do mercado no resultado do próximo trimestre não acaba criando, ironicamente, as melhores oportunidades para quem consegue olhar um pouco mais longe? Exato. De um lado, a gente tem o Banco do Brasil,
que parece estar sendo negociado a um preço que ignora completamente o seu negócio principal, né? Do outro, a Odontoprev, uma líder de mercado cuja estabilidade parece subestimada. A questão então é, qual tese de investimento faz mais sentido hoje? Olha, eu vou defender que o desconto no preço do Banco do Brasil cria uma oportunidade rara, com uma relação de risco-retorno assimétrica para o investidor que tem paciência. E eu vou argumentar que a segurança, a previsibilidade e o retorno consistente que a Odontoprev oferece constituem, na verdade, a escolha de investimento mais prudente. Então, a minha tese para o Banco do Brasil ela é bem simples e se baseia numa clara distorção de valor. O mercado avalia o banco inteiro em 120 bilhões de reais. Só que acontece o seguinte, só as participações que ele tem em outras empresas, como BB Seguridade e Cielo, geram um lucro anual de 16 a 17 bilhões. Sendo bem conservador, sem projetar crescimento nenhum, essas participações já valem 110 bilhões. Com um crescimento mínimo, tipo 2%, o valor já sobe para 140 bilhões. Ou seja, no preço atual, o investidor leva toda a gigantesca operação de crédito do banco praticamente de graça. Historicamente, ele está num patamar de preço sobre o valor patrimonial de 0,77, um nível que, olha, sinaliza um pessimismo extremo e que raramente foi visto. Pois é, mas esse é o ponto, né? A tese depende de esperar uma recuperação cíclica. Eu vejo isso com, muito ceticismo. Essa melhora no crédito, da qual toda a tese depende, tem um prazo longo e francamente incerto. As expectativas do mercado apontam para algo só no segundo semestre de 2026. Enquanto isso, o investidor fica com um capital que pode não render nada. A Odontoprev, por outro lado, oferece um caminho bem mais claro. É uma líder de mercado com lucros previsíveis. No preço atual, ali perto de R$ 10,40, o retorno embutido para o acionista é de inflação mais 10% ao ano. Fora que a empresa distribui 95% do seu lucro e tem um dividend yield projetado de 9,7% para este ano. É uma escolha pela qualidade, sabe? Não uma aposta numa virada de cenário. Mas o risco que você aponta é justamente o que mitiga o investimento. O valor das subsidiárias funciona como um piso de segurança para o preço, entende? E quando a inadimplência, que inevitavelmente vai ceder, a reavaliação do negócio principal de crédito vai gerar uma recompensa muito, muito superior. O earnings yield implícito de 18% já mostra esse poder de lucro que está ali, latente. O meu ponto de vista é que o risco principal aqui não é a perda de capital, e sim o custo de oportunidade. Manter o dinheiro parado numa ação que pode ficar estagnada por anos, esperando 2026 chegar, não me parece uma estratégia eficiente. A previsibilidade do modelo da Odontoprev permite uma análise de retorno muito mais confiável e imediata. Entendo, mas essa projeção para 2026 não representa justamente o consenso de mercado que cria a oportunidade? O ponto de entrada ideal é quando as expectativas estão baixas, não quando a recuperação já é óbvia para todo mundo. A história mostra que comprar ativos de alta qualidade em momentos de pessimismo extremo, como o que o Banco do Brasil enfrenta, gera retornos excepcionais. A história é um guia, claro, não uma garantia. Enquanto o investidor do Banco do Brasil espera, o acionista da Odontoprev recebe um retorno concreto. O histórico de remuneração da empresa, com 8 pagamentos de proventos por ano, oferece uma vantagem clara para quem busca fluxo de caixa. Para mim, é a diferença fundamental entre um retorno provável e um retorno que é apenas possível. Enfim, a questão sobre o Banco do Brasil é se o investidor está disposto a esperar o ciclo virar, confiando que o valor intrínseco de suas operações vai ser reconhecido. O preço atual sugere que o pessimismo chegou a um nível que, historicamente, precedeu grandes valorizações. Em contraste, o caso da Odontoprev é um investimento num modelo de negócio já comprovado, com crescimento estável e uma altíssima previsibilidade de retorno. É uma escolha que prioriza a consistência sobre o potencial especulativo de uma recuperação que ainda é incerta. A escolha entre esse valor profundo, com incerteza, e a qualidade a um preço justo reflete, no fundo, filosofias de investimento distintas.
Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!